ou de uma forma recessiva, ou se não há casos nenhuns ainda conhecidos naquela família em particular. Qual é o início da idade da doença, se é precoce, se é tardia, qual é a apresentação clínica, se é só uma descoordenação motora ou se tem outros sinais e sintomas associados, os dados sobre os exames complementares de diagnóstico, taques, ressonâncias magnéticas, todos os dados sobre estes exames complementares de diagnóstico e depois, e aqui isto é mais para os clínicos e para o laboratório, conhecer quais os genes e os tipos de variantes que estão associados àquela patologia que estamos a tentar diagnosticar naquele momento. E isso para as ataxias é particularmente importante porque as ataxias têm um conjunto de formas diferentes, a maior parte delas de transmissão dominante, mas também uma de transmissão recessiva, que são causadas por um tipo particular de variante genética. E este tipo particular de variante genética são estas expansões de repetições, que no caso da SCA1, que foi a primeira a ser identificada em 1993, é uma repetição CAG, mas já vamos ver a seguir que existem outros tipos de motivos que se podem repetir e que podem expandir e que quando expandem então são responsáveis pela doença. A forma recessiva que tem um mecanismo de doença semelhante é a ataxia de Friedreich, em que temos a expansão de um trinucleotídeo também, GAA, numa região intrónica. Este tipo de mutações são conhecidas como mutações dinâmicas porque elas podem variar de tamanho quando são transmitidas de uma geração para a outra. Dentro das ataxias, porque é que é importante falar das mutações dinâmicas? Porque há realmente um conjunto grande de doenças que têm esta descoordenação motora que são causadas por expansões de repetição. Muitas delas são causadas por estas, são também chamadas como doenças de poliglutaminas, e aqui encaixa-se não só a SCA1 e a SCA2 como a doença de Machado-Joseph, e são doenças de poliglutaminas porque esta expansão CAG se localiza numa região exónica e isto quer dizer que é uma parte do nosso DNA que vai dar depois origem a uma proteína. E as proteínas são as principais moléculas que têm função nas nossas células. E sempre que há alguma alteração na proteína, alguma coisa que não esteja mal, isto pode resultar em doença. E no caso destas doenças de poliglutaminas, há dentro desta proteína uma sequência deste aminoácido glutamina que é muito maior do que o tamanho normal e é isso que depois causa a doença. Depois temos também expansões de trinucleotídeos ou de outras repetições em regiões não codificantes e aqui estas repetições não vão ter expressão na proteína, não se vão ver na proteína, mas de alguma forma ou outra desregulam aquele gene e fazem com que ele não esteja a fazer as funções que deveria e é assim que depois há alguma disfunção neuronal e acaba por acontecer a doença. Como é que nós no laboratório então conseguimos chegar ao diagnóstico destas doenças causadas por expansão de repetição? Isso é feito com base numa metodologia que se chama PCR, em que consiste essencialmente em fazermos muitas cópias daquela região, daquele pedacinho de DNA que nos interessa estudar. Imaginemos, por exemplo, que estamos a falar deste CAG no cromossoma 14, que causa a doença de Machado-Joseph. Nós vamos então amplificar muitas vezes esta repetição CAG e depois vamos separá-la por tamanho e vamos calcular o tamanho dessa repetição e vamos ver se esse tamanho de repetição calha dentro de um intervalo considerado não causador de doença ou se calha dentro de um intervalo causador de doença. Neste caso aqui temos então um doente que nos veio para testar em que detectamos uma expansão no cromossoma 14, no gene da doença Machado-Joseph, e então ficou confirmado que este doente tinha ataxia causada por esta repetição e que por isso teria a doença de Machado-Joseph. No caso deste doente encontramos dois alelos, ou dois piquinhos, no tamanho de intervalo normal e por isso isto é um doente com ataxia, mas que a causa genética é outra, que não esta repetição causadora da doença de Machado-Joseph. E isto no laboratório causa pode causar alguma demora em chegar-se ao diagnóstico, porque vamos testando gene a gene, cromossoma a cromossoma, para as diferentes ataxias até tentarmos chegar a um diagnóstico final. Temos este conjunto de ataxias que são causadas por expansões destas repetições, que são relativamente
relativamente rápidas de testar em laboratório, mas temos outro tipo de variantes que foram também já associadas a ataxias e que são um bocadinho mais complicadas de chegar ao diagnóstico. E este tipo de variantes é quando temos a nossa sequência de DNA. A sequência de DNA vão-se repetindo estas 4 letras, o ACGT, que é uma adenina, citosina, timina e guanina, e às vezes há um erro. Se nós pensarmos que esta timina nesta posição é a nossa sequência de referência, a sequência considerada normal, temos aqui uma alteração por um C que depois pode ter impacto na proteína. Podemos ter também algumas pequenas inserções. Aqui, por exemplo, tínhamos esta sequência que era CT e aqui passamos a ter CCT, ou seja, entrou esta citosina aqui que nos vai alterar a proteína daqui para a frente. Ou então podemos também ter pequenas deleções ou outro tipo de variantes deste género, pequenas inserções, pequenas deleções, trocas de base, que depois é preciso perceber se tem expressão na proteína ou não. E também desde muito cedo, desde 1995, começaram a ser identificadas ataxias com este tipo de variantes, que é, por exemplo, o caso da ataxia com telangiectasia, que é uma ataxia de transmissão recessiva e que é essencialmente causada por este tipo de mutações, trocas de base, pequenas inserções ou pequenas deleções. E como é que nós chegamos a este diagnóstico? Neste caso, nós temos que saber exatamente qual é a sequência de bases do gene inteiro. Nós não vamos só ver um bocadinho do gene, como por exemplo no caso da doença Machado-Joseph, que só vamos ver se aquela repetição expandiu ou não. Aqui temos que saber toda a sequência de bases do gene completo. Então, para isso, e dependendo do tamanho do gene, eu aqui representei um gene que teria 3 exões, ou seja, 3 pedacinhos desse gene que iriam depois fazer parte da proteína, e nós vamos sequenciar e saber exatamente qual é a sequência de bases para cada um destes exões. Por exemplo, aqui vemos que nesta posição, na sequência considerada de referência, temos uma timina, é o piquinho vermelho, e aqui temos uma heterozigotia, ou seja, de um cromossoma, de um progenitor herdou o cromossoma, a timina, o alelo normal, ou o alelo de referência, e do outro progenitor herdou uma citosina, e depois é preciso perceber o que é que esta alteração causa na proteína e saber se tem relevância clínica ou não, se explica ou não aquele conjunto de sintomas. Se tiverem alguma questão, interrompam à vontade. Em Portugal nós tivemos um estudo muito interessante e que não há muitos pelo mundo fora, que foi um rastreio de base populacional para as ataxias e paraparésias. E durante muitos anos o laboratório de investigação que temos no IBMC dedicou-se a tentar caracterizar geneticamente as famílias que foram identificadas durante o rastreio. E o que é que os dados do rastreio nos disseram em 2013? Disseram que nas formas dominantes a maior parte das famílias tem doença de Machado-Joseph. Há algumas outras formas mais raras, como SK2, SK7, SK14, há algumas outras famílias que têm essas formas mais raras, mas há uma percentagem grande de famílias, 37% das famílias que não conseguimos, não conseguimos ainda chegar ao diagnóstico molecular. Para as formas recessivas, há uma grande percentagem de famílias, cerca de 30%, que têm ataxia de Friedreich. Há 21% que têm outras formas, em que o contributo aqui das AOAs, das ataxias com apraxia oculomotora, é muito grande também. E depois temos aqui os 7%, e depois temos cerca de 40% das famílias com transmissão recessiva que não conseguimos ainda chegar ao diagnóstico. E eu estava a falar nisso porque a dificuldade de se chegar ao diagnóstico em algumas famílias tem a ver com a necessidade de nós conhecermos a totalidade da sequência do genoma humano. Nós temos uma cadeia, o nosso DNA está enrolado e forma cromossomas, e o que acontecia com a forma tradicional de se associar um gene a uma doença é que coincidia nós conhecermos o gene e sabermos o que é que esse gene fazia e associá-lo à doença. E isso atrasava bastante a nossa possibilidade ou a nossa capacidade de associar novos genes à doença. E isto foi percebido um bocadinho pelo mundo inteiro. E então foi lançado o projeto Genoma Humano,
que tinha como objetivo fazer a sequenciação da totalidade das bases que constituem o DNA de um organismo, neste caso o DNA da espécie humana. Foram sequenciadas as regiões codificantes, ou seja, os exons, que depois vão estar presentes na proteína,